a palavra do Senhor, o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, para nós meditarmos na palavra do Senhor nesta manhã. Este é o dia que o Senhor fez. É o culto em que nós fazemos menção da morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, louvado seja Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Está fácil, acho que todo mundo já encontrou. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, sobre si levou. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor se agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, amado eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Nós o adoramos, o louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é digno, meu Pai, de que nós o adoremos, ainda que nós sejamos indignos até de adorar-Te, ó Deus. Ó Pai, nós Te louvamos pela manhã da Tua presença gloriosa, manifesta no nosso meio. E lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Palavra essa, meu Deus, que é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes e que penetra, Senhor, até a divisão entre a alma e o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus, fala conosco nesta manhã, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é o Teu desejo, a Tua vontade, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Eu me recordo uma vez, quando eu era criança,
nós havíamos ido viajar, e quando nós chegamos no prédio que nós morávamos, nós fomos surpreendidos com uma falsa acusação. Chegamos no prédio e havia sido dito que eu havia entrado em um carro e removido o adesivo desse carro. E aquilo nos gerou indignação, porque nós nem estávamos no prédio naquele final de semana. Ou seja, eu havia sofrido ali uma falsa acusação. Todas as vezes que nós sofremos uma falsa acusação ou uma injustiça, nós ficamos extremamente indignados. Nós ficamos revoltados. E se o Senhor não nos lembra que nós somos crente, sabe-se lá Deus o que nós podemos fazer ou falar. Porque nos gera revolta. Toda injustiça gera revolta. E essa revolta muitas vezes confunde justiça com vingança. O texto que nós lemos aqui é um texto que fala de uma substituição penal, ou de um termo que nós utilizamos também, substituição forense. É um texto em que fala que o servo do Senhor, ele toma o lugar do povo de Deus, pelo pecado que o povo deveria ser condenado. Você já deve ter visto alguém ser injustiçado. Se você ligar a televisão agora pela manhã, nós vamos observar diversos tipos de notícias ruins. Nós vamos observar diversas mensagens ali que são passadas de pessoas injustiçadas. E o mundo, quando ele olha isso, ele pergunta: onde é que está o Senhor quando tanta injustiça acontece? Onde é que está o Senhor quando tanta coisa ruim acontece? Ele está no mesmo lugar em que ele sempre esteve. Ele está no lugar em que ele tomou sobre si a condenação que era nossa. Ele tomou sobre si a consequência de um pecado que era nosso. Esses dias eu estava meditando sobre isso. E quem me conhece mais próximo, quem conversa mais comigo, sabe que eu tenho um senso de justiça muito aguçado. E esses dias eu estava pensando, eu falei: Senhor, me perdoa pelas coisas que eu sinto e pelas coisas que eu expresso. Porque o meu senso de justiça jamais permitiria que o Senhor tomasse o meu lugar na cruz. O senso de justiça e de justificação pela fé de Cristo tomando o meu lugar na cruz jamais poderia ser permitido, porque o nosso senso de justiça é o seguinte: aquele que pecou precisa sofrer a consequência daquele pecado. Aquele que errou, aquele que cometeu aquele tipo de atrocidade, ele precisa sofrer a consequência daquilo. Esse é o nosso senso de justiça. Só que o senso de justiça de Deus é diferente. Ele olhou para nós e ele não aplicou sobre nós a condenação que nós deveríamos receber. E a saber, meus irmãos, a alma que pecar, esta morrerá. É isso que a Bíblia nos relata. Aquele que pecou deveria morrer, mas Jesus, olhando para nós, ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si a condenação do pecado que deveria ser aplicada a nós. Pegou a nossa carga, pegou o nosso fardo, carregou pela via crucis, carregou até a cruz do Calvário e trocou o nosso fardo pesado por um fardo leve de ser carregado. Eu não consigo imaginar um amor maior. Eu não consigo imaginar um amor melhor. Repare, quando nós observamos, o meu senso de justiça diria que é um completo absurdo o inocente morrer no lugar de alguém. O meu senso de justiça diria que o que aconteceu na verdade foi injustiça. Porque alguém que não cometeu pecado, alguém que não errou, alguém que não falhou, e você que se conhece, irmãos, você sabe que você não merecia esse sacrifício no teu lugar. Se você fizer um exame da sua vida,
você sabe muito bem que você e eu merecemos aquilo, não que a gente queira, mas a gente olha e fala: Senhor, eu merecia, mas o Senhor fez no meu lugar. Repara uma coisa, o profeta Isaías, ele está pregando em um povo que vai entrar no cativeiro da Babilônia. Ele está anunciando que este povo iria sofrer consequência pelo seu pecado. Quando Nebuzaradã, o general de Nabucodonosor, invade Jerusalém, depois de já ter conquistado toda a Judéia, o que aconteceu ali foi terrível. Alguns dizem que os bebês eram arrancados do ventre das suas mães, à força, que as mulheres eram violentadas pelas ruas de Jerusalém. A elite de Jerusalém, os sábios, os entendidos, os ricos, a aristocracia de Jerusalém, fora levada nas levas para a Babilônia. O sofrimento lá era tão grande, alguns sofreram tanto ali, e o escárnio que foi feito, inclusive com o saque do templo, em uma das levas que foram feitas. E uma vez, a Bíblia nos relata, lá no Salmo de número 137, que os judeus estão ali, às margens do rio Quebar, na Babilônia, e chega um caldeu, um babilônico, e diz a ele assim: Ei, você, crente judeu, canta um hino do Senhor. Canta aí o hino do Senhor. Aquele hebreu com o coração contrito diz: Como posso eu cantar um hino do Senhor em terra estranha? Eu tenho saudade de Jerusalém, dos salgueiros nos quais nós pendurávamos as nossas harpas. Num dos salmos, o salmista vai dizer que bem-aventurado é aquele, ó filha de Babilônia, que pegar os seus filhos e esmagá-los contra as pedras. Olha como estava o coração desse salmista, naquilo que nós chamamos de um salmo imprecatório. A dor, a angústia e a revolta tão grande que ele está dizendo: bem-aventurado é aquele, feliz é aquele que conseguir pegar os seus filhos, ó caldeus, ó filha de Babilônia, e esmagá-los contra a pedra. Repare, o que ele está querendo não é justiça, não é vingança. É vingança. E se nós formos observar, é isso que a humanidade merecia pelo pecado. Porque Deus deixou muito claro. Olha só, Adão, olha Eva, não coma desse fruto. Não faça isso, porque senão vocês vão morrer. Mas o homem, como ele é teimoso, ele gosta de pagar para ver. Ele vai tentar, para ver se dá certo. Vou comer, vai que é gostoso, vai que eu não morro. E aí o que acontece? O Senhor deixou muito claro, quando o Senhor tira eles do Egito, que deveriam obedecer e viver pela palavra. Então, agora o Senhor está com algo nas mãos. Porque toda a humanidade merecia isso. Aquilo que os salmos imprecatórios disseram, pela maldade e pelo pecado, seria a consequência. E sabe o que Deus faz? Deus executa o juízo que era para a humanidade no seu Filho. Dá para entender a grandeza disso? Deus pega o juízo que deveria ser para aquela humanidade e executa no seu próprio Filho, a fim de que nós, que éramos pecadores, sejamos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, nós vimos agora aí a abertura das Olimpíadas. O que se fez? Eu vi muito crente com salmo imprecatório na internet. Tem que fazer, tem que não sei o quê, tem que... Porque isso gera em nós uma indignação. Só que repara uma coisa. O profeta Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou no que nós estávamos pregando? Quem deu crédito? Nós podemos dizer isso nos dias atuais. Quem tem dado crédito àquilo que nós pregamos? Pastor, o Brasil é um país com um caminhão de evangélico. Será que são evangélicos mesmo? Será que creem no sacrifício da cruz? Será que são cristãos, de fato, que olham para o sacrifício da cruz e falam: Senhor, eu creio. Repara uma coisa, irmãos, não acreditaram.
para a maioria dos crentes, uma boa parte que você conversa, o sacrifício da cruz é um absurdo, é um escândalo. Ou então entende o sacrifício de Cristo para outros fins. Ele fala assim, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou? E ele fala, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando ele fala, e a quem se manifestou o braço do Senhor, está dizendo, a quem se manifestou o poder de Deus? Quem viu o poder de Deus e creu? E o poder aqui não é poder para operar algumas coisas, mas é o poder sobre a vida e a morte de Jesus, ao qual ele ressuscitou dos mortos e removeu das nossas vidas a consequência da morte eterna. Repara uma coisa, você só está aqui nessa manhã porque Deus se revelou a você. Você só está aqui nessa manhã porque Deus te alcançou. Você só está aqui nesta manhã porque você, como o apóstolo João nos diz no início do seu evangelho, ele diz que nós que cremos em Cristo somos nascidos de Deus, não somos nascidos da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas somos nascidos do Espírito, nascido de Deus, o Deus que se mostrou em partes na antiga aliança, se revelou em verdade na nova aliança, se revelou a nós para que nós pudéssemos, para a glória de Deus, contemplar o seu braço forte, o seu poder sobre a morte, para que nós pudéssemos viver intensamente um relacionamento com Ele. Aleluia. Repare comigo, por que precisou de revelação? Você já parou para pensar porque às vezes você fala de Jesus e as pessoas não acreditam? Porque precisa que o Espírito Santo esclareça, irmão. Essa mensagem, ela não é uma mensagem fácil. E o Messias não é o que o povo espera. Você já parou para conversar com as pessoas e parece que ela tem um Deus próprio? Ela criou um Deus à sua imagem e semelhança. A pessoa nunca leu a Bíblia, mas ela acredita num Deus de uma forma. Ela nunca leu uma passagem da Bíblia, mas eu creio num Deus dessa forma. Repara uma coisa, o mundo diz assim, eu creio numa força superior, numa energia, num ser superior. Você crê num Deus superior, por que você não se submete a Ele? Começa por aí. Ele diz assim, o mundo diz, você conversa com a pessoa, ela tem um Deus bonitinho, do jeito que ela quer, que faz exatamente o que ela quer. Só que você vai ver a mensagem. Quem nunca leu a Bíblia aqui foi confrontado. Às vezes eu começo a ler a Bíblia e falo, eita Jesus, que essa doeu. Eu começo a ler a palavra e falo, deixa eu me recuperar da outra, Jesus, que essa aqui pegou pesado. Porque a mensagem, irmãos, é uma mensagem que vai olhar para nós, filho meu, filha minha, eu tenho uma nova vida para você. Não é uma mensagem que vai dizer que tudo que você faz está certo, mas é uma mensagem que vai dizer, filho meu, filha minha, nasce de novo porque eu te amo. Uma mensagem como essa não pode ser crida, a não ser que o Espírito Santo revele, salve e alcance aqueles que foram chamados. Já parou para pensar que você foi escolhido a dedo para estar aqui? Que você foi escolhido, eleito pelo Senhor, para a glória do seu nome? Que Deus olhou para você, e como diz o próprio profeta Isaías, diz, olhei para você e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Consegue imaginar isso? Ele vai dizer assim, por que é tão difícil? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. A expressão de renovo é de um broto tenro, frágil, nascido em uma terra seca. O que o profeta está dizendo é que Israel não consegue dar o fruto que deveria. A terra é seca. Mas no meio da terra seca, o servo do Senhor, o Messias, ele nasce como um broto. Ele não nasce como um general para subjugar as nações e botar todo mundo como escravo dele. Essa é a expectativa humana. Mas ele nasce como um servo. O Rei da Glória se faz carne. Paulo, quando ele está escrevendo aos Filipenses, e olha só o exemplo. Quero, pois, irmãos, que habite em vós
o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem e sendo conhecido em figura humana. Consegue imaginar isso? O Rei da Glória, ele vem na fragilidade de um servo. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que não é o Deus que o mundo quer. As pessoas olham só para a cruz e elas têm pena. Mas elas não enxergam na cruz um Deus. E o escândalo da cruz é: Deus recebeu na cruz a condenação que era minha. Aí as pessoas tentam fazer uma separação. Não, mas é porque ali está só a natureza humana de Jesus. Quando você ouvir isso, irmãos, entenda uma coisa. Natureza humana e natureza de Jesus são inseparáveis. Deus assumiu natureza humana e morreu na cruz do Calvário por conta do meio do teu pecado. Essa é a gravidade do assunto. Choca, né? Agora nós observamos isso. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno. Repara uma coisa: quando nós olhamos para Cristo, sem ser salvo, nós não enxergamos nele o Deus que nós esperamos. Nós não enxergamos nele o Deus que nós queremos. Nós não enxergamos, porque dá uma olhada uma coisa: como é que são as nossas músicas e as pregações que a gente gosta? É o Deus de poder que vem em glória, tal. É isso que a gente gosta. É Deus tomando Davi, derrubando o gigante. É Deus enviando um anjo para matar 180 mil soldados assírios. É Deus que toma Sansão pela mão e com a queixada de jumenta fresca que tinha acabado de morrer, ele mata 1000 homens ali em Ascalon. É o Deus que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas. É o Deus que com uma palavra só fez o mar abrir e se fender. Mas este mesmo Deus poderoso é o Deus que se fez carne para morrer no meio do teu lugar. Aleluia. Repara uma coisa, irmãos: este é o amor dele tão grandioso e tão glorioso para com as nossas vidas. Ele vai dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Você sabe o que está acontecendo ali? Ele vai dizer o seguinte: a linguagem que ele utiliza é a mesma linguagem de um sacrifício. Todo hebreu, ele preparava um cordeiro o ano inteiro. O ano inteiro ele criava o cordeirinho lá na casa dele, ele via, ele alimentava, ele cuidava, ele aparava o pelo, ele cuidava para que o cordeiro não se machucasse, porque o cordeiro tinha que estar perfeito para o sacrifício. Chegava a festa da Páscoa, ele rumava para Jerusalém, e ele chegava lá com um cordeiro que ele cuidou a vida inteira. Irmãos, quem tem bichinho aqui sabe, irmão. Vira da família. Aí ele entregava aquele cordeiro para o sacerdote colocava a mão sobre ele, transferindo o pecado daquela pessoa para aquele cordeiro. Durante a Páscoa, quando era feito sacrifício pela nação, era exatamente isso. Ele pegava um cordeiro, e quando o sacerdote impunha as mãos sobre ele, todo o pecado da nação era transferido para aquele cordeiro. E a consequência daquele cordeiro era a morte no lugar de toda a nação. Então, o israelita mais atento, ele devia estar olhando e falando assim: isso aqui é insuficiente. Ele deveria estar atento de que aquele sacrifício apontava para algo maior. A Bíblia nos diz que as coisas passadas do Primeiro Testamento são sombras daquilo que se revelou plenamente em Cristo. Se você vê uma sombra, você tem uma ideia do que é, mas você não tem clareza do que é. Você vê uma sombra de alguém na rua, você tem mais ou menos uma noção de como a pessoa é, mas você não tem uma noção exata de peso, de altura, de como é o cabelo, da cor que a pessoa está vestindo, se é um vestido ou se é só uma saia, se a pessoa está de terno ou é só um blazer. Você tem uma ideia, mas você não tem clareza daquilo. O mundo, a humanidade, quando lê, e especialmente Israel, quando olha para o Primeiro Testamento, tinha uma ideia. E quando Cristo vem, ele choca. É um choque de realidade. Deixa eu dizer uma coisa:
quem se revelou? O braço do Senhor. O braço do Senhor, a obra de Deus foi revelada a nós. Nós precisamos olhar para isso e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se revelou a mim e me fez seu filho. Pode ser que você nunca tenha tido um pai, ou pode ser que o teu pai nunca foi uma pessoa muito legal. Conversava isso com a Evelyn em casa. Nós vivemos um mundo hoje, irmãos, que o exemplo de pai, quantos pais abandonam, largam o filho, é um distanciamento. Às vezes você olha, pode ser que você nunca tenha tido uma figura paterna, ou você tem uma carência disso. Deus olha e fala: eu sou o teu pai. É a perfeição da figura de um pai, para curar as nossas enfermidades e as nossas carências. Ele diz assim que todos nós andamos, ele não fala andávamos, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, no versículo 8. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós temos desejos, não é, irmãos? E você reparou que o mundo que nós vivemos hoje, ele não mede esforços e nem consequências para conseguir o que quer? As pessoas passam por cima e atropelam e vai indo, porque seja feita a minha vontade, e é um negócio insaciável. E às vezes nós mesmos temos frustrações porque as coisas não acontecem do nosso jeito. É um peso que carregamos. Não aconteceu do nosso jeito, a gente fica emburrado, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente não aceita, a gente se desvia, cada um para o seu caminho. Repara uma coisa: o povo de Deus, às vezes, está cada um pensando numa coisa, cada um de um jeito, cada um querendo fazer a sua vontade. Aí o Senhor olha para nós e diz: não seja feita a sua vontade, mas seja feita a minha vontade. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Irmãos, se alguém chegar e te injustiçar, você fica quieto? Você fala: eu que não vou ficar quieto. Eu vou falar. Eu que não fico quieto, não fiz nada. Ah, se Jesus tivesse falado, onde é que você e eu estávamos aqui agora? Ah, se Jesus tivesse falado assim: essa culpa eu não carrego. Ah, se Jesus tivesse olhado e falado: Senhor, este fardo não é meu, é daquele traste do Douglas. Ah, Senhor, ah, Pai, pega esse cálice e dá um gole para o Douglas, porque foi ele, a culpa é dele, eu não fiz nada. Mas não, ele foi oprimido, ferido de Deus. Aleluia. Essa expressão que ele fala: nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, exatamente como um sacerdote fere o cordeiro para que ele tome o lugar na morte. Oh, meu irmão, minha irmã, esse é um texto que nós devemos ler sempre, e o nosso coração está quebrantado, porque ninguém te amou dessa forma, ninguém te amou dessa maneira, e ninguém pode salvar a sua alma como Cristo nos salvou. Eles puseram a sepultura com os ímpios. Nós olhamos e já achamos um absurdo Jesus morrer. Se você assiste um filme de Páscoa, de Natal, ou se você está acompanhando essa série que daqui a pouquinho chega na cruz, vai dando um negócio, irmão. Você vê Jesus ser tratado de umas formas. Estava assistindo a série agora, tem uma hora que tentou aprender já Jesus no templo. Irmão, se você não vigia, irmão, você fala: por que você já não começa... Jesus, por que o Senhor não fez como João e Tiago, os filhos do trovão, falaram: desce fogo do céu? A gente fica indignado. Mas foi por mim e foi por você. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, irmãos. Já é um escândalo ele ser crucificado. Ainda colocaram ele entre dois ladrões. Charles Riley, ele diz uma frase que eu já falei aqui algumas vezes. Ele diz assim: Jesus foi crucificado, Jesus na cruz, um ladrão foi salvo,
para que ninguém se desespere, mas só um para que ninguém se iluda. Porque nós precisamos olhar e sentir essa presença. Nós precisamos olhar e dizer: Senhor, obrigado por este sacrifício. Como nós louvamos aqui no começo do culto, por tudo que tem feito, por tudo que irás fazer. Olha, consegue olhar para a tua vida e dizer: Senhor, eu sou grato, porque mesmo com as provas, mesmo com as aflições, mesmo com as lutas, eu consigo ver a tua boa mão sobre mim, eu consigo ver a tua boa mão sobre a minha casa. Senhor, eu estou passando um vale, está difícil, mas eu consigo ver que o Senhor está comigo, que o Senhor não me abandonou, e que o meu Redentor vive, e que em breve se levantará em meu favor. Eu consigo ver este amor, Senhor. Consegue olhar para a tua vida e mesmo com o vale enxergar a virtude de Deus? Mesmo com as dores, mesmo com as lutas, mesmo com as provas, mesmo com as aflições, dizer: Senhor, eu sou grato, porque eu sou o teu filho. Obrigado, Senhor. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. A consequência do pecado foi removida. Você e eu, que estávamos aflitos, que andávamos como ovelhas desgarradas, longe de Deus, sem esperança, fomos alcançados por este sacrifício, de maneira que Deus nos fez seus filhos. Não com Deus a nossa imagem e semelhança, mas um Deus que nos fez imagem e semelhança dele. Repara uma coisa, no versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O cerne de tudo, irmãos, é isso aqui. As coisas dessa vida, a prova, o vale, a angústia na alma, o medo, a aflição que você e eu sentimos, tudo isso é passageiro, mas o sacrifício de Cristo nos leva a um tempo de bênçãos, a um tempo de vida eterna, a plenitude da presença de Deus. Sabe a prova que te tira o sono? O vale que parece que você vai morrer. Você fala: meu Deus, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Tudo isso é passageiro. Se você olhar, você já passou por situação até mais difícil. Mas como a gente gosta de um drama, qualquer coisa que acontece, parece que a gente vai morrer, irmão. Parece que, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É um desespero tão grande. Só que deixa eu dizer uma coisa: Deus continua no controle da tua vida. Você entregou a tua vida a Jesus, então deixa a tua vida na mão de Jesus, porque Ele continua no controle de todas as coisas, é Ele quem tem cuidado de nós. Ele verá a sua obra e ficará satisfeito. Repara uma coisa, quando nós estamos aqui numa manhã como essa, expressando a comunhão com Deus através da ceia, é o momento em que Cristo olha e fica satisfeito. Porque a satisfação de Cristo é nos levar de volta a Deus. Você consegue entender isso, irmão? Que Jesus olhou e Ele tem cuidado de todo o restante, mas a plena satisfação dEle é nos levar de volta a Deus, remover a barreira que existia entre nós. E Deus continua cuidando de você, nos mínimos detalhes, como eu falei aqui antes da mensagem. Deus cuida de detalhes da tua vida. Às vezes você nem percebe, às vezes você nem vê, às vezes você nem imagina, mas Deus cuida de detalhes porque Ele te ama. Ele levou sobre si as nossas dores. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quantas vezes nós, irmãos, se Jesus deixar fazer a nossa vontade, a gente destrói a nossa vida, mas Ele olha e fala: eu tenho cuidado de vós.
Consegue voltar para casa e dizer: Senhor, eu posso desfrutar da tua presença sobre a minha vida. Eu posso desfrutar do teu cuidado, ainda que eu não esteja vendo, Senhor. Eu conheço, eu confio no meu Deus e eu sei que Ele tem preparado o melhor para mim. Eu confio, meu Deus, nos teus caminhos, porque os meus caminhos são baixos, mas altos são os seus caminhos. Eu confio, Senhor, nos teus planos, porque os teus pensamentos são bons e de paz. Eu confio, Senhor, no teu projeto, porque eu sei que o Senhor está me conduzindo a uma terra boa que mana leite e mel. Que o Senhor, irmãos, nos renove nessa manhã. Que nós possamos observar isso, possamos observar esse sacrifício e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor não disse: olha, a culpa é minha, a culpa é dele. O Senhor diz: eu levo esses pecados, eu levo a iniquidade, eu levo tudo isso. E eu faço desses injustos, justos pela fé. Você e eu somos justificados pela fé. Você e eu somos justificados em Cristo. Você e eu recebemos a liberdade, enquanto o outro foi condenado em nosso lugar. Em nome de Jesus, nos coloquemos de pé. Em nome de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores. Como diz o hino antigo, que Ele levou sobre si as nossas dores. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Senhor meu Deus, amado, eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós o louvamos, o bendizemos, ó Pai. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu sacrifício, Senhor. Pelo Teu... ó Senhor, pela Tua entrega, Senhor, na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez de nós seus filhos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, nos levou de volta para si, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor removeu, ó Senhor, o escrito de dívida que nos era contrário, rasgou esse escrito de dívida, pregou na cruz do Calvário, expôs os poderes deste mundo ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é Deus forte e poderoso, e esse Deus forte e poderoso se fez semelhança de homem e morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós que crescêssemos, ó Senhor, não perecêssemos, mas tenhamos vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou ocultos, ó Senhor, mas o Senhor se revelou a nós. Porque o apóstolo Paulo nos diz que o Deus deste século secou o entendimento dos incrédulos para que não nos resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Mas o Senhor, ó Deus, iluminou as nossas vidas, ó Pai, pelo Teu sacrifício na cruz e se revelou a nós. Ó Deus, nós Te louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aplauda ao Senhor, meus irmãos. Sejamos gratos por este amor, pela virtude de Deus nas nossas vidas.